É certo que todo e qualquer abuso haverá de ser coartado, é inaceitável, mas para os excessos aos meios jurídicos adequados. O nosso objetivo é que, através da conciliação, as partes saiam daqui satisfeitas. Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União em busca de garantir agilidade e evitar o mesmo trabalho em investigações de interesse comum. Através de uma doação, às vezes, a gente pode salvar uma vida, né? Tem muitas pessoas aí precisando nos hospitais, né, de sangue. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje teve sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. E os ministros decidiram que as conduções coercitivas estão proibidas. A repórter Carla Lucena, ao vivo, tem os detalhes pra gente. Oi, Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, durante 3 sessões plenárias, os ministros do Supremo se dedicaram a avaliar a validade das conduções coercitivas. O placar foi por maioria 6-5 para considerar que é incompatível com a Constituição o artigo do Código de Processo Penal que autoriza que um réu ou investigado seja levado para depor de forma coercitiva. Vamos ver na reportagem como foi a conclusão do julgamento das 2 ações que tratam deste tema. O voto decisivo do julgamento para acabar com a condução coercitiva foi do ministro Celso de Mello. O decano disse que a posição dele é antiga. Não tem sentido adotar-se medida de caráter restritivo como a condução coercitiva, seja do indiciado, seja do réu, para interrogatório, sob o fundamento, que me parece equivocado com toda a vênia, de que a pessoa sujeita à persecução penal não se mostrou disposta a colaborar com o Estado, recusando-se até mesmo a expor a sua versão para os fatos que lhe foram imputados. Não importa, o procedimento estatal não pode transformar-se em instrumento de prepotência, nem converter-se em meio de transgressão ao regime da lei. O ministro Dias Toffoli foi o primeiro a votar na sessão de hoje. Ele considerou que as conduções coercitivas devem ser proibidas no país. A espetacularização da condução coercitiva, convertida muitas vezes em mero instrumento para vexar e constranger, nos remete, numa retroação de mais de 400 anos, à sombra das ordenações filipinas, que entraram em vigor em 11 de janeiro de 1603 e cuja parte criminal vigorou no Brasil até o Código Criminal do Império de 1830. Em minha compreensão, é chegado, sim, um momento dessa Suprema Corte, na tutela da liberdade de locomoção, zelar pela estrita observância dos limites legais. O ministro Ricardo Lewandowski falou que no início do processo penal, as garantias individuais precisam ser amplamente preservadas. Ele também votou contra a condução coercitiva. Se o réu for devidamente intimado para o seu interrogatório e não comparecer no dia e local indicados na intimação, outra consequência não poderá ser extraída, senão a de que preferiu simplesmente não comparecer, não havendo nessas hipóteses a necessidade de adiamento de audiências ou a realização de diligências para trazê-lo ao fórum, entre aspas, debaixo de vara. Ao se posicionar pela não validade da condução coercitiva, o ministro Marco Aurélio criticou as prisões temporárias usadas para substituir essa medida. A razão de ser da condução coercitiva está na Constituição Federal, que revela que não há uma razão de ser para ela ser implementada, a não ser, repito, o desgaste irreparável do conduzido. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, foi a única na sessão de hoje a ser favorável ao instrumento de condução forçada para depor. A ministra disse que os abusos podem ser combatidos. É certo que todo e qualquer abuso haverá de ser coartado, é inaceitável, mas para os excessos aos meios jurídicos adequados. Não vislumbro, e deixo isso claro no meu voto, qualquer confusão entre o Instituto da Condução Coercitiva e o direito ao silêncio constitucionalmente assegurado para a plena eficácia do direito de não se incriminar. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui para comentar a sessão de hoje. Gisele, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Gisele, e
as conduções coercitivas, elas estão proibidas agora. As conduções coercitivas que a gente viu tanto aí, né, na imprensa sendo feitas anteriormente, elas continuam válidas ou não? Houve uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, e a partir do momento em que o ministro Gilmar Mendes suspendeu esse artigo 260 do Código de Processo Penal, a partir dessa data para frente, as conduções coercitivas já estavam proibidas a partir daquele momento. Mas todas as que foram feitas anteriores a essa decisão liminar do ministro Gilmar Mendes foram convalidadas. Então, a Suprema acabou realmente decidindo pela não recepção da Constituição em relação a esse artigo 260 do Código de Processo Penal, mas isso não invalida as conduções coercitivas que foram feitas antes da decisão do ministro Gilmar Mendes, que liminarmente suspendeu esse dispositivo. Condução coercitiva proibida, mas ainda pode haver aquela figura que comparece e não responde, pede para ficar em silêncio? William, o que ficou prevalecido aqui no Supremo foi exatamente, houve discussão exatamente nesse sentido, de que o acusado, o investigado ou o suspeito, ele não é obrigado a produzir prova contra si. Então, independentemente, né, o ato de comparecer ou não tem que ser algo voluntário. Então, ele, voluntariamente, querendo comparecer ao interrogatório, sendo intimado para comparecer ao interrogatório, ele tem o direito constitucional de permanecer calado, de não produzir provas contra si, de não se auto-incriminar. Então, isso, inclusive, foi algo que todos os ministros entendem dessa mesma maneira. Direito de ter, da assistência do advogado, essas garantias que estão previstas na Constituição Federal, elas não foram questionadas. Então, assim, esses direitos, eles permanecem rígidos e todos os ministros entendem que isso realmente deve ser respeitado. A grande discussão foi exatamente no sentido da validade da condução coercitiva. Fui intimado, não compareci, posso ser conduzido coercitivamente, de acordo com a decisão majoritária do Supremo Tribunal Federal? Não. O Supremo julgou, então, procedente as arguições de descumprimento de preceito fundamental, no sentido de declarar a não recepção do artigo 260 com o Código de Processo Penal. E fez isso por entender de maneira contrária, isso estaria, na verdade, violando o direito à liberdade de ir e vir, o direito da dignidade da pessoa humana, o princípio da dignidade da pessoa humana e até mesmo a questão da não culpabilidade, o princípio da presunção de inocência. Obrigado pelos esclarecimentos, Gisele. Eu que agradeço. Obrigada, Gisele. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o seguimento ao habeas corpus, no qual a defesa do ex-ministro Antônio Palocci buscava revogar a prisão preventiva dele. A prisão temporária de Palocci foi decretada em 26 de setembro de 2016 e convertida em preventiva no dia 30 do mesmo mês, em razão da Operação Lava Jato. A acusação é de que ele teria solicitado vantagens indevidas para favorecer a empresa Odebrecht em licitações da Petrobras. Em 26 de junho de 2017, ele foi condenado pelo juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba a pena de 12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ministro Edson Fachin destacou o descabimento do habeas corpus nesse caso. Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e Via Campesina são condenados por terem invadido reunião ocorrida em 2015. A Justiça Federal do DF entendeu que as duas organizações devem ressarcir à União o valor correspondente aos prejuízos causados com a invasão de integrantes do MST e da Via Campesina. Eles interromperam a reunião ordinária da Comissão Nacional Técnica de Biossegurança e inviabilizaram o encontro. 68 itens deveriam ter sido analisados na ocasião, mas apenas 3 foram deliberados. Só com as diárias dos membros da reunião, o total gasto chegou a R$ 53 mil. Além disso, houve o registro de portas arrombadas e vidros quebrados. O total do prejuízo teria sido de quase R$ 60 mil. Para a Justiça, os danos ao erário se confirmaram. A defesa do MST e da Via Campesina alegou que os integrantes foram recebidos com hostilidade na ocasião, mas o magistrado ressaltou que os autos não registram essas evidências. Parceria para evitar retrabalho. O Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União assinam acordo para trocar informações e fazer auditorias em conjunto. Duas instituições aliadas contra a corrupção, Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União, em busca de garantir agilidade e evitar o mesmo trabalho em investigações de interesse comum. O acordo foi assinado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e pelo presidente do TCU, Raimundo Carreiro.
Entre as medidas que estão previstas nessa parceria, trabalho conjunto de auditoria, exame e instrução de processos em matérias que envolvam a proteção do patrimônio público federal. E mais, acesso a relatórios, bancos de dados e informações para evitar a duplicidade de esforços. Esse acordo de cooperação tem validade de 3 anos. Já é o segundo desse tipo firmado entre o MPF e o TCU. Agora recebeu atualizações para se tornar mais útil e efetivo. Investigações e relatórios em andamento serão disponibilizados a partir da solicitação da outra instituição. Em caso de sigilo, os órgãos fiscalizadores se comprometeram a não repassar informações. Justiça suspendeu a execução do contrato da linha 17 do metrô de São Paulo. O monotrilho vai ligar o aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, à linha 9 da CPTM. Até agora, nenhuma estação foi inaugurada. A execução do contrato vai ficar suspensa até que o metrô pague ao consórcio responsável pelas obras os valores referentes à atualização monetária sobre o que foi feito até agora. A medição foi realizada em março de 2018. A decisão é da juíza Carmen Cristina Fernandes Teijeiro e Oliveira, da 5ª Vara da Fazenda Pública. Ela destacou que a negativa do metrô em aplicar os índices da inflação penaliza o consórcio contratado. O metrô informou que vai recorrer da decisão. A Justiça no Rio de Janeiro anulou por meio de liminar o acordo entre a Prefeitura do Rio e as empresas de ônibus. Com isso, o aumento na tarifa previsto para domingo está suspenso. O pedido foi da Força Tarefa do Ministério Público do Estado. A decisão da juíza Neuza Regina Leite, da 14ª Vara da Fazenda Pública, anula, inclusive, a instalação de ar-condicionado na frota. A liminar considera sentenças anteriores como as que determinaram reduções de 20 centavos na passagem em 2017. A juíza segue o entendimento do MP de que o acordo firmado este mês chegou aos R$ 3,95, sem seguir normas de certificação. A Procuradoria-Geral do município disse que ainda não foi informada, mas que deve recorrer. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, recebeu hoje o governador do Pará, Simão Jatene. O tema do encontro foi o pagamento do piso salarial aos professores do Estado que estavam em greve há 1 mês e meio. O governo do Pará recorreu ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça contra a decisão do Tribunal de Justiça Estadual, que determinou o pagamento do piso salarial de 2016 aos professores. Segundo o governador Simão Jatene, a decisão coloca em risco o bom andamento das contas públicas. A ministra e presidente foi extremamente sensível no sentido de ter o cuidado de buscar uma saída que respeite a todos os interesses. Claro, respeite a legislação, respeite os interesses dos professores, mas também os interesses do Estado. Nessa direção, então, ficou de provavelmente marcar uma reunião entre Estado e o próprio Tribunal de Justiça para que a gente possa detalhar um pouco mais essa questão e, sobretudo, chegar a um ponto de convergência. E, com isso, evitar que se desequilibre as contas do Estado. O piso salarial referido na ação é de R$ 2.135. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, atualmente 27 mil educadores na rede estadual de ensino. Hoje, após as negociações, os professores suspenderam a greve que já durava 43 dias. E no próximo bloco, Casa da Moeda do Brasil e Sindicato da categoria fecham um acordo coletivo no Tribunal Superior do Trabalho. O nosso objetivo é que, através da conciliação, as partes saiam daqui satisfeitas. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 48 horas ao presidente da República, Michel Temer, para se manifestar sobre uma ação direta de inconstitucionalidade. A ação, ajuizada pela Associação do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil, é contra a medida provisória que estabeleceu a política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas. A repórter Fernanda Porto, ao vivo, tem os detalhes dessa decisão. Oi, Fernanda. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você que nos acompanha.
A entidade requereu liminar para suspender a MP e a resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que regulamentou a medida provisória que estabelece o preço mínimo para os fretes. Também deve se manifestar sobre esta questão a ANTT, a Secretaria de Promoção da Produtividade do Ministério da Fazenda e a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Segundo o ministro, o prazo para essas informações geralmente é de 5 dias, mas nesse caso específico foi estipulado o prazo de 48 horas por conta da urgência e da possibilidade de desabastecimento no país. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil também já ajuizou uma ação no Supremo contra a medida. A ação foi distribuída por prevenção para o ministro Luiz Fux. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, julgou parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão do juízo da 2ª Vara Civil de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que determinou a retirada do ar do blog do Nélio, de responsabilidade do jornalista Nélio Raul Brandão. A decisão questionada já estava suspensa por liminar deferida pelo ministro em maio do ano passado. A suspensão total do blog, sob pena de prisão do jornalista, foi determinada em uma ação movida contra reportagens ali publicadas. Nélio Brandão argumenta que a matéria que motivou a decisão descreve fatos públicos e de interesse da população a respeito de gastos e uso do orçamento. Na decisão, o ministro argumentou que a determinação de retirar do ar o blog sob pena de prisão afronta a liberdade de expressão, inclusive o que já foi julgado e definido na Corte. No entanto, destacou que a decisão favorável ao jornalista não exime de responsabilidade o emissor da opinião, caso provoque dano. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirmou a eleição suplementar no município mineiro de Santa Luzia para o dia 24 de junho. Na mesma sessão, nesta quinta-feira, também foi cassado o registro do prefeito de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A coligação Pra Frente Mangaratiba entrou com processo no Tribunal Superior Eleitoral contra o prefeito eleito em 2016 em Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro. Segundo a coligação, Arão de Moura Brito Neto não poderia ter o registro de candidatura aprovado porque foi condenado por órgão colegiado e estava inelegível por 8 anos. A relatora foi a ministra Rosa Weber. Todos os ministros da Corte votaram pela cassação do registro de candidatura. Uma nova eleição será marcada no município. Enquanto isso, o presidente da Câmara de Vereadores assume o comando da cidade. A condenação por abuso de poder econômico ou político em ação de investigação judicial eleitoral transitada em julgado, em sua redação primitiva, é apta a atrair a incidência da inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1, a linha D, na redação dada pela Lei Complementar 135/2010, aplicando-se a todos os seus processos de registro de candidatura em trâmite. Em outro julgamento, o Partido Democrata Cristão, PDC, entrou com uma ação no TSE pedindo a suspensão da nova eleição marcada para o dia 24 de junho, em Santa Luzia, Minas Gerais. A agremiação alegou que, devido aos prazos curtos, não conseguiu criar a comissão provisória e realizar as convenções partidárias para participar do novo pleito. O relator do processo, o ministro Admar Gonzaga, entendeu que todos os prazos foram respeitados de acordo com a lei. Os ministros reforçaram o fato de que 6 candidatos conseguiram registrar a candidatura e que o adiamento da nova eleição deixaria o município com um prefeito interino, um vereador que obteve apenas 1.330 votos num local que possui 180 mil eleitores. A decisão foi unânime. Entendo que o prejuízo alegado é genérico e que opera contra a necessária expressão da vontade popular. Esse período de convenções que é reclamado seria do dia 29 a 31 de maio. E esta comissão provisória só foi nomeada em 6 de junho. 4 dos 139 municípios do Tocantins
terão o apoio da Força Nacional no dia 24 de junho, segundo turno das eleições suplementares para governador e vice-governador do estado. São eles Goiatins, Pedro Afonso, Tocantinha e Formoso do Araguaia. Os militares das Forças Armadas vão atuar em aldeias indígenas de difícil acesso. A autorização foi dada pelo plenário do TSE para garantir o livre exercício do voto e a normalidade da votação e da apuração dos resultados nas localidades em que a segurança pública precisa do reforço. Casa da Moeda do Brasil e Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria Moedeira fecham um acordo coletivo no Tribunal Superior do Trabalho. O reajuste salarial era discutido desde o ano passado. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, homologou o acordo coletivo de trabalho entre a Casa da Moeda do Brasil e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria Moedeira. Ficou definido o reajuste de 3,51% sobre salários e benefícios retroativo a janeiro de 2018 para todos os empregados. O auxílio alimentação, que antes do acordo era pago no valor de R$ 400, agora aumentou para R$ 436. Já o auxílio creche foi reajustado para R$ 682. Antes, o valor concedido era de R$ 659. Desde setembro de 2017, a categoria e a Casa da Moeda discutiam a possibilidade do reajuste salarial. Devido à audiência de mediação e conciliação proposta pelo vice-presidente do TST, foi possível consenso entre as partes. Durante a negociação, nós vamos verificando os interesses de cada parte e procuramos, a partir daquilo que está sendo discutido, achar uma solução que seja mais justa. O nosso objetivo é que, através da conciliação, as partes saiam daqui satisfeitas. O sindicato defendeu, durante o processo de negociação, que fossem excluídos, por exemplo, o parcelamento de férias, a ampliação da licença paternidade e o Vale Cultura. Os benefícios foram mantidos. A manutenção das cláusulas sociais foi determinante para que a gente pudesse fechar esse acordo de 2 anos, que é 2017 e 2018, não repondo todas as perdas salariais do período, mas a manutenção das cláusulas sociais ela teve um impacto muito importante nessa decisão. Então, nesse sentido, nós acreditamos ter sido satisfatório o acordo, que foi aprovado por mais de 80% dos trabalhadores em assembleia. O sindicato cedeu em relação à vigência do acordo. Os representantes da categoria queriam que fosse mantido até dezembro de 2019. Já a Casa da Moeda defendeu ser necessário estabelecer o acordo até dezembro deste ano. É necessário que cada momento seja reavaliado como é que se encontra a Casa da Moeda, seja reavaliado o cenário econômico, para que haja discussões pontuais e não um acordo fixado que pudesse gerar um compromisso futuro de outras diretorias até dezembro de 2019. O reajuste salarial começa a ser pago no mês de julho. E no próximo bloco, no Dia Mundial do Doador de Sangue, a importância desse ato de amor e solidariedade. Através da doação, a gente pode salvar uma vida, né? Muitas pessoas aí precisando nos hospitais, né, de sangue. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue, dia de homenagear a todos os doadores e conscientizar os não doadores sobre a importância desse ato, que é responsável por salvar milhares de vidas, não é, William? Ah, sem dúvida, Érica. Um ato de amor ao próximo e solidariedade. E o doador aí é figura central. Se ele não sai de casa, não se dispõe a doar, os estoques baixam e as cirurgias aí acabam por ser desmarcadas. E para incentivar esse pessoal, é bom lembrar que, além de ajudar quem precisa, o doador de sangue ainda tem alguns benefícios garantidos. Entre eles, a meia entrada em espetáculos culturais e a gratuidade em concursos públicos. Tarde movimentada no Hemocentro do Distrito Federal. Muita gente fazendo o bem. Além de estar doando sangue para ajudar as pessoas, é muito bom saber que está fazendo alguma coisa para os outros, para quem precisa de sangue. Através da doação, às vezes a gente pode salvar uma vida, né? Tem muitas pessoas aí precisando nos hospitais, né, de sangue. Em média, o Hemocentro aqui do Distrito Federal recebe cerca de 200 pessoas por dia querendo doar sangue. Mas uns 150, 160 conseguem. Nem todos passam pela primeira fase do processo, a triagem. Vão ser feitas algumas perguntas e a gente pede sinceridade nas respostas, porque disso depende a qualidade do sangue que a gente vai
distribuir. As principais condições para quem quer doar são ter entre 16 e 69 anos, lembrando que menores de idade precisam de uma autorização dos responsáveis, pesar mais de 50 quilos e ter o IMC, o Índice de Massa Corporal, maior ou igual a 18,5. Não estar usando medicamentos. Não praticar exercícios físicos ou ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação. Não estar em jejum. E evitar alimentos gordurosos pelo menos 3 horas antes de doar. A doação de sangue não vicia, não afina nem engrossa o sangue, não engorda nem emagrece. Além de ajudar quem precisa, o doador ainda tem alguns benefícios garantidos por leis estaduais e municipais. Por exemplo, a meia entrada em espetáculos culturais e esportivos, a gratuidade em concursos públicos, prioridade no atendimento. Até a CLT trata do assunto e garante uma justificativa de falta a cada 12 meses para quem doa. Valéria, que veio ao Hemocentro pela primeira vez, conhece esses direitos. Após 3 doações, você pode doar de 90 em 90 dias, você tem isenção em concurso público, você também paga meia entrada em vários shows, eventos do estado mesmo. Bem legal. É importante lembrar que a Constituição proíbe a comercialização de sangue. A doação deve ser voluntária, anônima e sem qualquer tipo de cobrança. A Constituição, nesse sentido, procurou, de alguma maneira, preservar esse produto, efetivamente, mas não de uma maneira a preservá-lo de aquilo que seria, por exemplo, um princípio de comércio. Então, o melhor, vamos dizer assim, que a Constituição pretendeu, nesse sentido, preservar exatamente a possibilidade de que esse produto, que esse bem, seja de fácil acesso, que possa ser rapidamente utilizado pela população, ou por qualquer um da população, qualquer cidadão, e que, exatamente por isso, possa, desde logo, ser utilizado com a rapidez necessária para poder, efetivamente, salvar vidas. Hora de dar um giro na rede, conferir as últimas notícias. Vamos então até a redação do Jornal da Justiça. Quem está por lá é o repórter Jaime Vasconcelos, que vai nos trazer as últimas notícias. Boa noite, Jaime. Oi, William, boa noite a todos. Olha só, o ministro Gilmar Mendes, aqui do Supremo Tribunal Federal, abriu um prazo de 10 dias para as partes envolvidas em um conflito de terras manifestarem interesse em buscar uma conciliação. Agricultores questionam a desapropriação de áreas no município de Rodelas, na Bahia. Áreas que seriam destinadas a uma comunidade indígena. Esses índios saíram de suas terras originais em 1987 para a construção de uma hidrelétrica no local. A Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal é que vai mediar essa questão. E a 6ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região concordou com a indenização por danos morais a um soldado que trabalhou na área contaminada pelo Césio 137, naquele acidente que aconteceu lá em Goiânia. O soldado teria trabalhado sem os devidos equipamentos de proteção individual. A União e a Comissão Nacional de Energia Nuclear vão ter que arcar com essa indenização. E o Tribunal de Justiça do Maranhão determinou a suspensão da greve dos professores da Rede Municipal de Ensino Público lá de São Luís. Esse pedido foi feito pela Prefeitura. A greve começou na última segunda-feira, dia 11, e deve ser suspensa em até 24 horas. Caso contrário, o sindicato vai ter que pagar uma multa diária de R$20 mil. A Prefeitura alega que a greve teria uma conotação política e que as negociações ainda estão em andamento. O sindicato da categoria diz que eles estão há 2 anos sem reajuste e os professores pedem um aumento de 14,67%. De acordo com a relatora do processo no Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargadora Cleonice Freire, apesar de os professores estarem manifestando um direito constitucional, o direito de greve, essa manifestação não pode ser arbitrária ou abusiva. Lembrando que todas as notícias estão no nosso site tvjustiça.jus.br. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Jaime. O Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Boa noite. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.